falhaste. A Rita. Oh, pois é. Ok. Pronto, eu continuo com a internet do meu telefone ligada, mas ali a minha peste adormeceu. Portanto, eu acho que não vamos ter problemas. Depois, quando isto for abaixo outra vez, eu ligo-me à internet de casa. Mas agora não vou arriscar. Tenho que ter o comando. Edmilson, tudo bem por aí? Ótimo. Ele ainda estás em viagem. Yeah. Ainda faltam para aí 1h e tal. Não, 1h25. Estás aí para onde, se podemos saber? Mas não conheço então. Lausanne. Ok. Para Lausanne. Para Lausanne. Ui. Vai ter rede até ao fim? Eu nasci em Coimbra. Pois isso é à beira de Coimbra. Eu já lá passei férias. Acho que sim, que eu vou ter rede, não sei. Isso é aldeia. Olha, se quiseres uma recomendação, eu digo para visitares o templo Ego... É um templo de todas as religiões, digamos assim. Edmilson, eu já estou a gravar. Eu já estou a gravar. Obrigada. Eu já tinha aqui um aviso do Edmilson a falar-me da gravação, mas já está. Já está. Já me avisaram. Então vá, vamos lá embora. Isto hoje está tudo muito xoxinho, não sei o que é que se está a passar. É quinta-feira. É, está tudo cansado. Então vamos lá agora. Levantamento de perfil da função. O que é isto? Estão a ver o PowerPoint? Conseguem ver? Uhum. É aqui que vocês vão entrar com o exercício que eu vos pedi, recordam-se? Sim. Imprimiram, se não imprimiram? Ok. Uhum. Então, deixa-me chegar aqui assim. Ok, o que é isto do levantamento do perfil da função? Isto nem sempre é feito, confesso, nem sempre é feito, nem sempre, muitas vezes há tempo sequer para fazer, mas se pudermos, devemos fazê-lo até para nos ajudar de duas formas, no processo do recrutamento em si e para fazermos uma análise das pessoas que estão a trabalhar connosco na nossa empresa. E é o que diz aqui, quando o recrutamento pode haver uma revisão ou então nós irmos fazendo de vez em quando, tentar perceber o que é que está aqui a passar na nossa empresa. Então, isto aqui é um processo um bocado exaustivo, porque nós vamos descrever exatamente tudo o que, o funcionário, o futuro funcionário vai descrever exatamente aquilo que faz. Pronto. Quando já é uma pessoa que trabalha connosco, ele vai descrever exatamente o que é que faz na nossa empresa. Quando for alguém que estamos a recrutar num processo de recrutamento, ele vai falar obviamente do cargo que ocupa se estiver a trabalhar. Está bem? E aqui, normalmente, aborda-se um bocadinho de tudo, até de reações, até de como é que nós nos comportamos perante determinadas situações, e para nós ficarmos assim com um bocadinho, ficamos com uma ideia assim consolidada da função e das responsabilidades que temos nessa função. Então, há aqui 3 elementos a abordar que são fundamentais no levantamento de uma função, que é identificar a função concretamente, o título e o enquadramento na organização. Não pode haver dúvidas se eu digo que a pessoa foi contratada para processamento de salários, por exemplo, auxiliar administrativo ou qualquer coisa assim do género, processamento de salários, é para isso que ele deve ser colocado. E nós devemos dizer qual é que é o título, o que é que a pessoa vai fazer, ou então se for uma pessoa da nossa empresa, a pessoa deve estar colocada e saber onde é que está colocada, onde é que trabalha. Pode-vos parecer incrível, ou se calhar não, mas há pessoas que não sabem muito bem quais é que são as funções delas dentro de uma empresa. Alguém está de acordo? Eu estou. Sim? Sim. Muitas vezes acontece isso, nós não sabemos muito bem o que é que andamos ali a fazer, fazemos um bocadinho de tudo e não temos e não temos a nossa função ali específica.
Por isso é que é importante não só num processo de recrutamento, mas também, sei lá, uma vez por ano, fazermos assim um inquérito deste tipo. Depois, esta parte de especificar os requisitos pretendidos para o candidato, nomeadamente as aptidões e competências técnicas, o que é que nós queremos, a experiência anterior, as dimensões comportamentais exigidas para o sucesso na função e os fatores preferenciais. Se nós fizermos este levantamento do perfil da função, não vai haver nunca dúvidas para o que é que estamos a contratar ou para o que é que estamos a trabalhar. Está bem? Deve especificar o que é que a organização oferece em troca, como remuneração, os benefícios, as oportunidades de formação, de carreira, local de trabalho, horário, entre outros. Ser sempre honesto, porque se nós estamos a contratar pessoas, temos que dizer a verdade, não se esqueçam que estamos a mudar vidas de pessoas muitas vezes e, portanto, temos essa responsabilidade acrescida de termos que fazer as coisas de uma forma muito clara e muito limpa, tá? Agora, alguém já ouviu falar isto, CHA, em recursos humanos? Não. Não? Não. Pronto, CHA, conhecimentos, Mas habilidades e conhecimentos, atitudes. habilidades. Exato. Ok? Pronto, são 3 siglas, é uma sigla que vocês não devem esquecer e provavelmente vão ver na vossa vida futura em recursos humanos. Portanto, para um determinado cargo, nós temos que ter CHA, ok? Que é os conhecimentos, as habilidades para esse cargo e as atitudes que nós temos perante a empresa ou esse cargo, ok? Questões? Aqui tem a expressão que falta de chá. Falta de chá, pode ser, mas não pode ter falta de chá. Pois. Não Muito bom, pode. muito bom. Muito Tem que ter bom. muito, tem que ter muito, tem que ter muito falta. Que boa Tem que ter muito associação. chá. Muito bom, gostei. Pronto. E com isto, com este levantamento, com o chá, não é? Nós vamos conseguir identificar se o candidato está apto ou não para assumir a função que nós temos para lhe propor. Ok? Então, o que é isto do chá? Do CHA, conhecimento, é o conjunto de informações, procedimentos, factos e conceitos que cada pessoa tem. O conhecimento é diferencial entre as empresas, pois, quando passou a ser notado como uma das principais vantagens competitivas, as organizações passaram a ter consciência da importância do desenvolvimento e valorização dos colaboradores, que isso não existia até então. Ok? O conhecimento de cada um. E não é só o conhecimento muitas vezes profissional, é também o conhecimento de vida e a experiência que nós temos agregada que pode trazer muito valor à nossa empresa. Depois a habilidade é o jeito, entre aspas, que nós temos para fazer determinada coisa, o nosso talento. A habilidade profissional, que é nada mais daquilo que nós tivemos na nossa vida, quer académica, quer profissional. O nosso grau de competência, como é que nós desempenhamos as nossas tarefas, associado, como diz aqui, a um determinado nível de destreza, como é que vocês agora já vão ver um teste e já vão perceber o que é isto do nível de destreza, como é que eu reajo, como é que eu faço, lido com determinadas situações. Pronto. Pode-se dizer que uma pessoa com habilidade tem talento, ou seja, inteligência para executar com maestria as tarefas organizacionais. Ok? E depois a atitude, que também é muito importante, não era dada importância antigamente, agora cada vez mais é dada importância à atitude, que são lá está aquilo que eu bato tanto com vocês, que é parte dos valores, dos princípios, o comportamento, o ponto de vista, as opiniões, percepções, e é isto que vai abrir caminho para o nosso sucesso, quer da empresa, quer para o nosso sucesso também profissional e pessoal. É o querer fazer, que é completamente diferente do saber fazer ou do saber estar. Tá? Questões? Dúvidas existenciais? Nada? Pronto. Atitudes imprescindíveis nos colaboradores, que devem ser incentivadas ou devem ser analisadas num processo de recrutamento logo ou num levantamento de perfil de função. Foco e motivação. Ver onde é que se quer chegar, a força interior para vencer os obstáculos e adversidades. Nós podemos logo fazer esse tipo de análise, como é que é essa pessoa. Portanto, muitas das vezes fazemos perguntas
Por exemplo, em determinada situação, já se viu, nós depois vamos falar nisto, perante uma situação de stress, como é que reage? Pronto, ok? Iniciativa e criatividade, fazer o que tem que ser feito e buscar novas soluções para problemas e situações cotidianas. A ética, apresentar honestidade e agir corretamente. O comprometimento, isto é muito importante, lá está o vestir a camisola. Assumir e cumprir responsabilidades. Persistência e resiliência. Não desistir dos objetivos e superar as adversidades. Agora, a prática coordenada de gestão de pessoas e gestão do conhecimento permite articular coerentemente as competências individuais dos seus colaboradores através de questionários e avaliações que têm como principal objetivo identificar essas características. Lá está o levantamento da função e do perfil da função. Quando nós fazemos este mapeamento, quando nós fazemos este levantamento, esta análise profunda, o chá, como o Zé disse, é um guia para desenvolver e aperfeiçoar as habilidades que nós já temos na nossa empresa ou então para nós identificarmos as necessidades que vamos ter na nossa empresa e abrir um processo de recrutamento. Ok? Com isto vamos garantir, lá está, também já falámos aqui na cultura, vamos garantir que os colaboradores que nós temos na nossa empresa ou aqueles futuros a contratar estão alinhados com os nossos objetivos da organização. Se não houver este alinhamento, não há sucesso. Não estou a dar novidade nenhuma, pois não, além do chá, não estou a dar novidade nenhuma. Pronto. A descrição de funções é uma das peças fundamentais numa estrutura de gestão de recursos humanos. As empresas organizadas devem nas ter. Como sempre, não falo daquela empresa tradicional pequenina que se calhar não o faz, mas agora grandes empresas fazem-no e devem fazer, até porque senão perdem um bocado o controle das coisas. E embora muita gente não lhe dê importância, um levantamento de funções responde a questões muito importantes, como quem faz o que dentro da organização, quais as funções que existem na organização, lá está, muitas vezes nós nem sabemos o que andamos ali a fazer, e qual é que é o objetivo de cada função, o que é central à mesma, as competências necessárias para cumprir o objetivo de cada função, ok? Muitas vezes as pessoas não executam as funções como deve ser porque não têm a formação necessária ou as competências necessárias ou atingiram se calhar um nível em que precisam de um refresh ou de uma formação superior e nós só sabemos se fizermos este levantamento nos nossos colaboradores ou naqueles futuros que queremos contratar. Recursos materiais necessários para a execução de cada função, quanto dinheiro é que temos que gastar para as coisas funcionarem dentro daquilo que nós queremos. E depois isto também é muito importante, que a maioria das vezes não corresponde, são os organogramas que ninguém liga nenhum, mas que são fundamentais, porque os organogramas devem corresponder exatamente às descrições funcionais. Ou seja, devem existir aqueles departamentos, devem existir aqueles gerentes ou gestores, ou como vocês queiram chamar, deve existir aquelas áreas, devem existir aqueles gabinetes, devem existir aquelas secções. Muitas vezes o organograma aparece bonitinho e nada disto existe e ninguém sabe o que é que anda lá a fazer e em que área é que trabalha. Concordam? Concordo. Ok, então, no geral, como eu digo, nada disto é linear, mas no geral, um processo completo de descrição e análise de funções tem 4 passos. Levantamento de funções, análise das funções e as responsabilidades, concepção do manual de descrição de funções e a concepção do organograma, que é um bocado isto de uma forma sintetizada que eu falei, ok? As grandes vantagens também já referi aqui, assim vamos identificar ou sobreposições ou ineficácias ou necessidades que temos para a nossa nova empresa de novos talentos, lacunas na distribuição de tarefas, perceber o que é que cada pessoa faz ou o que é que cada pessoa pode fazer melhor. Ok? E com isto tudo, aumentar a eficiência na nossa organização e, consequentemente, a produtividade. Tá? Depois, reorganização ou validação do organograma, resultando numa estrutura otimizada. Lá está, deve corresponder, não faz mal nenhum se tivermos que mudar os organogramas de vez em quando, porque as empresas modernizam-se e normalmente os organogramas muitas vezes já não são aquele organograma que nós estamos habituados do chefão lá em cima e depois tudo cá para baixo. Muitas vezes já se vêem lado a lado, muita delegação de competências, e isso é muito importante. O alinhamento das funções com a estratégia da organização. Tá?
Agora, definir tarefas, definir competências-chave da organização, vai alimentar processos como o recrutamento e seleção, a formação profissional, a avaliação de desempenho e a gestão de carreiras. E aqui é onde isto do levantamento de funções pode-vos parecer uma grande seca. Eu pessoalmente não é uma coisa que eu acho espetacular na parte dos recursos humanos, só que se nós analisarmos bem, e quando vocês agora fizerem, vocês vão ver que isto responde a quase tudo o que é a gestão dos recursos humanos, tirando a parte operacional, que é mesmo isto. Eu vou saber se é preciso fazer processos de recrutamento ou não, internos, externos, mistos, seja o que for, ou então, se não preciso fazer recrutamentos externos, como é que posso reorganizar ou não a minha empresa, se for necessário um processo de reorganização. Vou saber se os meus colaboradores precisam ou não de formação profissional. Vou saber, na avaliação de desempenho, vai-me ajudar a avaliar os meus colaboradores e vai-me ajudar na própria gestão de carreiras, ok? Organizar onde é que as pessoas estão colocadas, onde é que poderiam estar colocadas, otimizar isso tudo que nós já falámos dos recursos, ok? Sim. Por isto é fundamental. Eu fui buscar aqui, só para vocês terem noção, eu espero que isto funcione, aqui no grupo Lena, tem um exemplo de análise de funções, que é um exemplo muito minucioso do que é uma análise de funções. Vocês quando fizerem o vosso trabalho, se quiserem podem fazer uma coisa assim, mas é para vocês terem mais ou menos uma ideia. Vejam se me acompanham. Estão-me a acompanhar? Uhum. Estão a ver? Não estamos a ver Estamos no PowerPoint na mesma. Sim, estamos no PowerPoint na mesma. Estão no PowerPoint na mesma? Então esperem. Não sei se é só a mim, mas às vezes o som está a falhar um pouco. Tá? Pelo menos a mim. Vou passar isto para o ambiente de trabalho, porque eu abri na internet e vou ver se assim, compartilhando no ambiente de trabalho, consigo-vos mostrar. Só um bocadinho. Agora não estão a ver nada, pois não? Não. Não. Ok, boa. Então vamos lá ver se vocês veem agora. Só um bocadinho. Uhum. Estão a ver? Digam-me, estão a ver, por favor. Sim, estamos a ver. Pronto. Ok. Se calhar isto está um bocadito assim pequeno, ou não? Está tudo bem? Pronto, só para vocês terem... Um bocadinho de zoom não fazia mal. Não? Oi? Está bom? Exato, está perfeito. Ok. Só para vocês terem noção, isto no grupo Lena, construções, vocês sabem, é um gigante da construção, só para vocês terem noção, este levantamento tem 13 páginas. Por isso vocês veem o quão exaustivo é, pode ser um levantamento de funções. Ok? As respostas são exclusivamente direcionadas para a função e não para o titular que a desempenha. Ok? Por isso, quando vocês estão a responder, é para a função que vocês desempenham. Tá? Uhum. Neste caso específico da Lena, este questionário era para o levantamento das funções existentes na empresa. Ok? Mas pode ser utilizado quando nós fazemos um processo de recrutamento e seleção, pode ser um complemento, lá está, do que é que a pessoa faz, para nós até compararmos se o que a pessoa faz está de acordo com aquilo que nós queremos que a pessoa venha a fazer. Faz sentido? Sim. Ok. Não vamos estar aqui a ver exaustivamente este, até porque vocês têm um para fazer. Mas aqui, só para vocês verem as considerações, isto é-vos entregue. Ora bem, confirme e assegure-se no início da entrevista que o entrevistado conhece o motivo da entrevista. Valorize o contributo do entrevistado, explicitando que ele está a auxiliá-lo a recolher informações de que necessita.
O enunciado das atividades deve começar por um verbo ativo e estar conjugado no presente do indicativo ou no infinito. Vocês podem e devem ficar com este exemplar, porque é mesmo top da Lena, está bem? O enunciado das atividades ou tarefas deve ser feito em termos precisos, descrevam exatamente, não deve haver coisas vagas. Preencha o presente questionário com todos os detalhes na presença do entrevistado, aqui neste caso eles fizeram assim, estavam juntos. No final de cada ponto analisado, leia-lhe o que registou por escrito. Não aconselho o entrevistado quanto aos métodos e procedimentos que deve utilizar na execução do seu trabalho. Não se esqueça que está a descrever e analisar uma função e não o seu titular. Na redação dos elementos recolhidos, centre-se nos factos tal como lhe foram relatados ou como os observou. Não imita a sua opinião, que é uma coisa que às vezes é muito difícil, mas pronto, é ficarmos e não sermos expressivos. Às vezes quando nós estamos a fazer isto, fazemos assim, pronto. Quero logo dizer alguma coisa e baralhamos logo isto tudo. Para vocês verem, ponto número 1 é a identificação da função, nome do titular, a antiguidade, as habilitações, pronto, é um bocado ali o BI, ok? Depois passamos à descrição da função, tarefas subjacentes à função, indique por ordem decrescente de importância as tarefas realizadas, o que é que faz? Descrição das tarefas subjacentes à execução da função de acordo com a periodicidade. Ok? Quais é que são as tarefas que são regulares? Estão a ver aqui? E quais é que são as periódicas? Depois no fim quero ouvir a vossa opinião. As ocasionais. Aqui, como é que nós fazemos as tarefas? Ok? E com o que é que fazer, quais é que são os recursos que fazemos, com que fazemos as tarefas? Mais requisitos de formação, qual é que é o nível de escolaridade mínimo exigido para o desempenho eficaz da função? Depois, por exemplo, descreva os conhecimentos específicos que considerem necessários para desempenhar a função, numa escala de 1 a 5, em que vem de nada importante para muito importante. Ok? Oi. E continuamos nos conhecimentos específicos, só para vocês terem uma noção. Indique outros conhecimentos específicos que considerem necessários ao desempenho da função, se é muito importante ou não. Esta função exige ao seu titular alguma experiência profissional, sim ou não? Em caso afirmativo, de que funções e por quanto tempo? Vamos na 7. Relações hierárquicas, como é que é realizada a supervisão do seu trabalho? Se é superficial, se é detalhada, se não é supervisionada de todo. Com que frequência é que é supervisionada? Como é que é avaliado o trabalho? No caso do titular exercer supervisão, indica o número de subordinados e as funções que desempenham, diretos e indiretos. No caso do titular, se ausentar, alguém desempenha as suas tarefas. Isto é mesmo o descascar completo de uma função. Em caso afirmativo, se alguém desempenha as nossas tarefas, quais é que são as tarefas e quem é que as desempenha? Quando perguntamos aqui o quem, falamos de um cargo específico? Ou Sim, de uma pessoa? é a função, não, é a função, função. função específica da pessoa, sim. Sim. Não estamos a analisar a pessoa, é a função. Sim, mas neste caso vamos dizer, ele é substituído, sim, por um técnico de... Sim, não há nomes, aqui não há nomes. Não. Relações funcionais, contactos internos, que contactos de trabalho o titular mantém com os outros colaboradores da empresa, a frequência, os meios utilizados, os contactos externos, se nós temos que contactar pessoas externas à empresa, a autonomia, ou seja, se a nossa função nós desempenhamos com autonomia, se a função resulta de instruções muito precisas, resulta de instruções nas quais existe alguma flexibilidade, por aí, só para vocês terem essa noção. Responsabilidades. Quem fala? Silvio? É? Não, era o Edmilson. Olá, Edmilson. Não, estava a perguntar essa informação que é toda tirada pelos recursos humanos de logo na equipa, certo? Que está a dirigir
o tal trabalhador que entrou agora na empresa. Isto pode ser usado das duas formas. Pode ser usado na empresa, ou seja, o Edmilson é da parte de recursos humanos e vai fazer a descrição e análise de funções dos seus empregados, ou pode fazer isto num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, uma vaga específica. Imagino, deixa-me pensar por exemplo, sei lá, um engenheiro de software, não sei das quantas. Pronto, assim uma vaga específica, em que o Edmilson já sabe exatamente o que é que precisa, ok? E quando vai contratar a pessoa, dá-lhe uma descrição e análise das funções que ela desempenha na empresa em que ela está a exercer funções e depois compara com aquilo que precisa. Isto serve para as duas partes. É muito útil por causa disso, porque apesar de ser exaustivo, e depois tem outra parte, quando é aplicado aos nossos trabalhadores, nós ficamos a saber exatamente quais é que são as necessidades da empresa. Vamos imaginar, com este levantamento de funções, vocês ficam a perceber que têm lacunas muito grandes, se calhar na área da contabilidade ou na área de informática. O que é que vocês podem fazer? Vamos fazer um recrutamento interno? Vamos fazer uma formação? O que é preciso para que essas lacunas desapareçam? É preciso um recrutamento novo? Vamos buscar alguém de fora? Vocês com isto ficam a saber exatamente o que é que a vossa empresa precisa e isto é muito, muito importante até para o sucesso da empresa e muitas empresas não o fazem. Pronto. Ok? Fiz-me entender? Ok, sim, fiz. Obrigado. Nada. As responsabilidades, as funções e as responsabilidades sobre o dinheiro, sobre estoque, pronto, sobre as diversas áreas. Se há repartição dessas responsabilidades, se sim, quais e com quem são repartidas, especifica enganos que possam ser cometidos ao desempenhar a função, mesmo que nunca os tenha cometido. Quais é que são as consequências dos erros no exercício da função? As condições de trabalho, onde é que é realizado o trabalho, qual é o tipo de trabalho, se é simples e repetitivo, se é variado, se é complexo, poucas vezes, frequentemente, muito frequentemente. As condições ambientais em que vocês trabalham, ok? Indique quais as condições ambientais prejudiciais a que está exposto o titular e o tempo de exposição por dia. Nenhuma, variações de temperatura, luminosidade, outros, ruído, umidade. O trabalho exige deslocações sim ou não? Em caso afirmativo, qual o tipo e a frequência? Perigos de trabalho, se estamos sujeitos a perigos ou não no desempenho das nossas funções, se sim, quais? Sim, isto é mesmo tudo, é fotografia, isto é a fotografia. Consequências que poderiam decorrer dos possíveis perigos, lesões, cortes, quedas, o que é que poderia acontecer à pessoa se isso acontecesse? Horário de trabalho, qual é o tipo de horário que é utilizado? O tipo de esforço físico que é exigido no desempenho das tarefas, se é pequeno, médio e contínuo. Eu estou sempre a olhar para o lado porque eu acho que está aqui uma melga atrás de mim, mas pronto. Mais acho que já está, não, pensava que já estava a acabar, mas não. Página 12. Esforço físico, exigências estéticas, se nós temos que ir de saltos altos ou não, se temos uniforme, como é que é, se é nada importante, pouco importante. Os requisitos mentais, tipo de esforço mental despendido no desempenho das tarefas. Depois aqui, aptidões sensoriais e psicomotoras. Visual, auditiva, se é muito importante, pouco importante. Perceptiva ou cognitivas, capacidade de análise e de síntese, inteligência, memória, propensão informática, resistência à fadiga mental. Isto abrange tudo, isto abrange o mundo do trabalho todo. E por último aqui é um bocado de pergunta aberta, a referir algo que não tenha sido mencionado nas questões anteriores e considere importante para a compreensão e desempenho da função. Ok? Está aqui Sim. Houve alguma parte sobre ordenado e prémios, remuneração? Não. Neste aqui não. Isso é sempre como eu já vos disse, isso é sempre algo que pode levantar alguns constrangimentos. Aqui no levantamento de funções é a função...
para perceber também. É a função específica, não estamos a falar de quanto é que a pessoa ganha por fazer aquela função, é o que é que ela faz exatamente na empresa, qual é o papel dela na empresa, e se ela desaparecer, se essa pessoa desaparecer, o que é que fica por fazer, o grau de importância que a função dessa pessoa tem. Estou a conseguir passar a mensagem. Não tem tanto a ver com o ordenado, não tem tanto a ver com isso, tem a ver com a função específica. Ok, Tatiana? É a descrição das funções que a pessoa desempenha. Exatamente. E como eu disse, este é muito exaustivo, está no vosso PowerPoint, podem depois consultar, mas se vocês tiverem isto, vocês sabem exatamente o que é que se passa na vossa empresa. Ok? Mas se já temos este exemplo, o que é que vai ser o nosso trabalho? Pronto. Se optarmos por fazer. Sim. Deixem-me só fechar isto agora. Podemos pedir isto na nossa empresa? Não. Devemos trabalhar? Podemos? Não, pois não. Matei a melga. Então ela insistia. Existia, ela andava aqui à minha volta a chatear-me. Não havia pergunta. Nós podemos pedir isso numa empresa, já tivemos de trabalhar. Como empregado? Sim. Não, pois não. Quer dizer, não é comum, o que é comum é a empresa apresentar-vos isto, o Gabinete de Recursos Humanos apresentar-vos isto, não é comum ser o trabalhador a pedir. Pode sugerir, pronto, pode sugerir. Eu acho super útil mesmo. É exaustivo, é cansativo, não é o resultado é super interessante, o processo não. Isto já estou a falar, é a minha opinião, vale o que vale, não é? Eu sou muito de recrutamento, muito das pessoas, muito de conversar. Eu gosto muito de um processo de recrutamento e seleção todo e eu gosto do resultado da análise de funções. A análise de funções em si não é uma coisa que eu acho espetacular porque é muito exaustiva. Agora, o que nós podemos fazer com isso, eu acho espetacular, porque isto tem um potencial enorme. Agora, eu também tenho consciência que há poucas empresas que o fazem, algumas por desconhecimento, outras porque não estão para isso e outras que simplesmente fazem e que as coisas funcionam muito bem. Porque se nós fizermos isto, é meio caminho andado para o sucesso em termos de recursos humanos da nossa organização. Mas claro que podemos sugerir, porque isto não é nada que vai interferir com as políticas ou que possa causar motins ou coisas dessas. Não, podemos pedir, sim, podemos sugerir. Quanto muito, pronto, dá trabalho ao recursos humanos. Sim. É só isso. Gostava de ouvir da vossa parte o que é que vocês absorveram da análise de funções? Bom, é mesmo... Lá está, uma análise de funções vai nos permitir exatamente compreender o que é que a função é, o que é que a função representa, a importância que ela tem na empresa. E eu acho que ela pode ser bastante útil em vários aspectos. Vamos imaginar que o funcionário vai embora, é preciso recrutar alguém, já sabemos basicamente por onde procurar, o que procurar, dá-nos assim umas guias. Da mesma maneira que nos permite ver, portanto, se a função consegue, se é autónoma, se a pessoa consegue desempenhar a função autonomamente, se está alguma coisa em falta, se a função não é o suficiente para o que a empresa necessita, acho que dá para fazer uma análise muito a fundo mesmo. Eu ia dizer outro ponto que eu me esqueci sobre isso, mas esqueci-me durante a conversa. Mas sim, eu acho que o essencial é que o que eu vejo, a maior utilidade, se calhar, é o recrutamento e saber definir o perfil necessário para recrutar. Quando nós temos num processo de recrutamento e seleção, quando nós sabemos objetivamente aquilo que queremos para posições específicas, isto é super útil, porque a partir do momento em que nós vimos que a pessoa está a desviar completamente daquilo que nós queremos, é pôr para o lado, é descartar. Exato. E isto é super útil num processo, também tem essa vertente, o ser super útil num processo de recrutamento e ser super útil para saber se precisamos de recrutamento. Sim. Mais opiniões? Também é possível, portanto, a empresa depois analisar se esta função é compatível com outra função e se uma mesma pessoa poderá fazer as duas, se trabalha com a mesma base de dados, se o tempo otimizado consegue permitir fazer uma avaliação
para as duas situações, portanto, já dentro da empresa, otimizar o trabalho porque permite perceber se a peça do puzzle encaixa de que maneira. Completamente. Filomena, não a estou a ver, está muito escondida. Então, Já estou a ver melhor. O que é que acha? não, eu concordo, eu gostei muito por acaso da ficha e eu acho que é Sim? muito útil. Eu acho que sim. Tanto para quem está a fazer a análise de funções na empresa, como para quem vai executar as funções. Dá para perceber exatamente o que é que vai desempenhar na empresa. Tem uma clareza completamente. Pois, eu acho que preencher deve ser uma seca. Tem essa Mas lá vertente, está, o sim. resultado deve O ser resultado é interessante. muito bom. É assim, o preencher é uma seca e o elaborar é uma seca e o ler é uma seca. Pronto. Pois. Mas o resultado final, o bolo final é espetacular. E aquilo que nós, enquanto gestores de recursos humanos, podemos fazer com isso é espetacular. Rita, hoje estou a puxar por si. Diga-me coisas. Eu acho que antes de eu sair da empresa entrou uma pessoa que fez muitas alterações, muitas mudanças e eu acho que ela fez esta análise de funções Foi? para as funções de todas as pessoas e depois a partir disso acho que nos fez fazer uma autoavaliação. É possível? Eu É acho possível. que foi qualquer coisa assim do género. Porque nos deu um Excel muito bonitinho, tinha lá o nome da nossa função de cada um e as funções de cada um e como é que nós pensávamos que estávamos a sair-nos em cada uma das funções. Portanto, é outra Isto é um motivação. apoio também à avaliação de desempenho, sem dúvida. Exato. Zé, Só que temo que seja extremamente chato de se preencher. E também tenho uma dúvida, acho que certamente que quando as pessoas vão se dirigir, vão ter com o técnico de recursos humanos, têm de fazer perguntas que eu digo aqui, não é? Assumo que têm essas dúvidas todas, por exemplo, aquelas funções cognitivas e não sei o quê, dependendo da função, as pessoas não percebem nada do que é aquilo que está ali, o que é aquilo que quer dizer. sim, Não é? claro. Por isso é que muitas vezes optam por fazer isto, a entrega à pessoa e a pessoa está a preencher ou não está a preencher sozinha. Está a preencher connosco, que é para algum tipo de... Por isso é que nós não podemos ter expressões, não podemos emitir opiniões, não nada. Estamos ali simplesmente para apoiar. Ok? Mais opiniões? Diana? Então, Eu já sabia que ela ia chamar. Bom, eu achei um relatório muito eficiente, até mesmo para fazer uma reciclagem dentro da própria empresa. Às vezes a pessoa inicia fazendo uma função e meio que se perde, um pede uma coisa, outro pede outra, e quando vai ver está fazendo um monte de coisa e outros não fazendo muito. Então, eu acho que é um relatório que é para trazer mais clareza e solução. E se for no caso do recrutamento também, para analisar o que a pessoa faz lá e se condiz com o que possivelmente venha a fazer na empresa. Muito bem. Silvio?